tirada do Atos dos Apóstolos, nos remonta a história de Jesus. Tudo que aconteceu com ele, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, o testemunho de vida que ele deixou para os discípulos. Paulo, na segunda leitura que ouvimos na carta aos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. E aí, discípulos de Emaús, esta experiência dos discípulos de Emaús, que estavam isolados, tristes, o impacto da morte de Jesus foi tão profundo que eles não foram capazes de reconhecer que o Senhor estava caminhando com eles. Eu particularmente acho essa cena muito engraçada, porque Jesus, os discípulos decidiram voltar para Emaús. Esses dois discípulos, Cleófas é um deles, e eu acredito que o segundo é a esposa de Cleófas. Então eram dois, então não tem o nome do segundo, eu estou pensando que seja Maria de Cleófas. A Maria que estava aos pés da cruz, uma das Marias, né? E eles estão voltando para Emaús, até onde eles moravam. Estão tristes, porque estão sofrendo um impacto muito profundo. O Senhor passou pela morte, o Senhor foi crucificado, acabou a nossa esperança, acabou o nosso desejo de liberdade, não tem mais. Eles estavam como cegos, e aí então existia no coração deles a tristeza por terem perdido o seu mestre, o seu Senhor. E o Senhor aparece como um caminhante. E Jesus pergunta, a pergunta de Jesus é extraordinária. E o que vocês estão conversando aí no caminho? A resposta dos discípulos é ainda mais extraordinária. És o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus disse curiosamente: eu não sei o que foi. Como Jesus de Nazaré, um homem poderoso por palavras e obras, nós pensávamos que ele ia nos libertar. Mas os nossos sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser crucificado. Manifesta um profundo descontentamento, uma profunda tristeza. E Jesus começa a falar dele mesmo, citando todas as passagens das Escrituras, ensinando o coração dos discípulos, falando tudo o que dizia a respeito dele nas Sagradas Escrituras. E Jesus, quando chega na aldeia de Emaús, finge que vai para frente, vai seguir o caminho, vai adiante. E o pedido dos discípulos é: fica conosco, Senhor. Já é noite, já é tarde, a noite se aproxima. Afinal de contas, pode ser que você não encontre aí para frente um lugar para o Senhor descansar. Fica conosco, descansa aqui conosco. É conosco, porque quando eles pedem para o Senhor ficar com eles, quando eles pedem para o Senhor passar ali a noite, é eles que acabam descansando, é eles que acabam recuperando a força. E Jesus com eles recorda a última ceia, o mesmo gesto que Jesus fez com eles na última ceia. Pegou o pão e abençoou, eles reconheceram Jesus. E aí, quando reconhece-se a Jesus, misteriosamente acontece que Jesus desaparece. Eu fico pensando, o que você pensa quando você lê, quando você estuda esse texto? É por que Jesus sumiu logo agora? Então os discípulos começaram a ficar felizes, reconheceram que quando ele partiu, os discípulos reconheceram. Quando os discípulos
agora não precisa mais da presença de Jesus, porque a fé voltou ao coração dos discípulos. E aquele que tem uma experiência no ressuscitado, aquele que encontra-se como ressuscitado, tem somente uma atitude, que é a que foi a atitude dos discípulos irmãos: voltaram correndo para Jerusalém. E foram contar. Aí quando eles iam contar, os discípulos já tinham recebido a presença do Senhor. O Senhor já tinha aparecido a Simão. Ele disse: verdadeiramente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E aí acho que quando eles voltaram, estava meio em dúvida: será que realmente nós encontramos Jesus? Será que não foi um sonho? E aí quando eles estavam pensando assim, chegando em Jerusalém, os discípulos estão contando que o Senhor apareceu para eles, que o Senhor apareceu para Simão. Aí, é verdade, o Senhor realmente ressuscitou, também apareceu para Pedro. Vamos contar o nosso testemunho. Contar verdadeiramente o Senhor ressuscitou e apareceu no caminho. Contar como os que conheciam Jesus ao partir do pão. Eu estou recontando a história, mas para dizer para você quantas vezes em nossa vida nós estamos como que cegos pelas dificuldades da vida, pelos problemas, pelas dificuldades, e não conseguimos mais reconhecer Jesus, não conseguimos mais sentir a presença de Jesus, e Ele está caminhando conosco, Ele está do nosso lado como um peregrino, caminhando do nosso lado, abrindo caminhos, abrindo portas, manifestando sinais da sua presença, convidando-nos a seguir os seus passos. E nós, o nosso olhar, a nossa visão está pública, e nós não enxergamos, não conseguimos sentir a presença de Jesus. É preciso que nós façamos a experiência dos discípulos, irmãos, de deixarmos que o nosso coração se aqueça, de deixar que o nosso coração reaqueça pelas palavras do ressuscitado, porque as palavras do ressuscitado nos dá coragem, nos dá ânimo para testemunhar a sua presença. É preciso que nesse tempo de Páscoa nós nos encontremos, ou então mais ainda, nós nos deixemos encontrar pelo ressuscitado, porque o ressuscitado ainda não aparece para os discípulos de forma extraordinária. Para Madalena ele aparece como um jardineiro. Madalena do meio pergunta: ei, como você colocou o corpo do meu Senhor? Me diga o que você colocou, eu vou lá buscar. Até que Jesus chama ela pelo nome: Maria. Ela leva um susto, né? Somente o Senhor poderia chamar ela pelo nome. Rabi. Assim, aparece para Pedro. Quando Pedro, nós vamos meditar isso nos evangelhos desses dias de domingo de Páscoa, Pedro está desconsolado, sem esperança. Ele diz aos discípulos: eu vou pescar. Volta para a pesca. E os discípulos dizem: vamos contigo. E quando Jesus estava lá pescando, trabalharam aquela noite inteira, lembrando o início da caminhada, quando Jesus nos chama, Jesus passa por eles naquele mar e diz: ei, moços, tedes aí alguma coisa para comer? Ele: não, Senhor, trabalhamos a noite inteira pescando nada, o mar não está dando peixe. E Jesus diz: nossa, não está indo para lá direito da barca, como vocês vão encontrar? Aí acontece na sequência desta cena uma cena fantástica, quando Pedro e os discípulos chegam na fronteira do mar, na areia, o peixe já está assado. Como assim? Ele está pedindo peixe? Ele está com o peixe assado? Onde lá o peixe? Nós acabamos de chegar no peixe, como o peixe já está assado? O Senhor é aquele que adianta
os seus discípulos. O Senhor é aquele que prepara para os seus discípulos um banquete. E nós contemplamos nesses dias a entrega de Jesus. E assim como os discípulos de Emaús, Ele convida a mim e a você a sermos testemunhas da sua presença. O Senhor ressuscitado está vivo no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele não nos abandonou. É preciso que nós deixemos nos encontrar com Ele para que Ele recupere a nossa esperança, para que Ele renove a nossa fé, para que Ele retire dos nossos olhos a cegueira que nos impede de reconhecê-lo, que nos impede de perceber que Ele caminha conosco, que Ele está no meio de nós. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando as dores, quando as perseguições, quando a morte, quando o sofrimento começar a assolar a nossa vida, e nós vamos dizer como discípulos, irmãos, fica conosco, Senhor, fica conosco, porque sozinhos nós não fazemos nada que preste. Fica conosco, Senhor, porque sozinho eu não consigo ir muito longe. Fica conosco, Senhor, porque senão eu vou tropeçar no meio do caminho e posso não levantar. Fica conosco, Senhor, quando a esperança desaparecer. Fica conosco para que possamos testemunhar a sua presença. Que nós assumamos verdadeiramente o nosso compromisso de sermos testemunhas do ressuscitado. Que nós não nos acovardamos, não tenhamos medo, deixemos que a força do ressuscitado, que a sua presença nos oriente e nos conduza, para que o mundo conheça a força do amor de Deus e experimente a presença do ressuscitado. Que Deus nos ajude a testemunhar, que Deus nos ajude a manifestar a sua presença no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.